mão para o alto. Pai, nós te damos toda a honra nesse lugar. Toda a glória pertence ao Senhor. O Senhor está exaltado no mais alto lugar do nosso coração. E o Senhor alcança o lugar mais profundo do nosso coração também, Pai. Nós te rendemos graças por tudo que o Senhor já começou a fazer nessa noite. Por toda a palavra liberada, por toda a unção liberada, por toda a cura que foi liberada sobre os teus filhos. Nós te rendemos graças, porque o Senhor tem ainda mais para fazer. O Senhor nunca para. O Senhor é sempre infinito nas tuas obras. O Senhor tem sempre mais. E nós nos abrimos para mais de ti nessa noite. Oh, nós te louvamos. Dizemos que temos olhos para ver e ouvidos para ouvir aquilo que o teu Espírito quer nos transmitir nessa noite. E nós recebemos da tua santa palavra com reverência, com temor e tremor no nosso coração, porque somos a tua igreja, somos o teu corpo na terra, Pai. E estamos aqui para obedecer às tuas ordenanças. Estamos aqui para nos submeter às tuas ordens e nos mover como o Senhor deseja que nos movemos nesta terra, neste tempo, nesta estação, assumindo o nosso lugar como igreja, assumindo a nossa posição como o Senhor nos delegou para estarmos. Nós te louvamos e te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Boa noite. Eu sei que vocês trabalharam duro, então eu vou deixar vocês descansarem um pouquinho, tá bom? E daqui a pouco a gente chama vocês de novo. Que bênção, que maravilha é estar de volta em casa. Amém? Salvador é minha casa. Amém. Glória a Deus. Eu trago, notícias, saudações aí do meu pai, da minha mãe. Eles estão bem. Mandaram um beijo para todos vocês. E que honra poder compartilhar esse púlpito nessa noite com o pastor Vitor, né? Pastor Vitor, nós nos conectamos divinamente. Na verdade, eu recebi um convite dele, uma forma bem inesperada. E esse pastor da Igreja Batista Ebenezer me convidando para um evento na igreja dele. Eu falei, mas rapaz, será que isso vai dar certo, né? E aí, quando eu cheguei lá, encontrei um povo cheio da palavra da fé, um povo afogueado, Nós temos uma conexão divina. Pastor Vitor e também a sua esposa Lília, é um casal maravilhoso, tem feito a diferença naquela região de Rio das Ostras, que é onde é a cidade dele. E é maravilhoso poder compartilhar do mesmo púlpito que ele nessa noite. Amém? Você foi abençoado pelo ministério dele? Amém, que bênção, glória a Deus. E queria agradecer o convite de estar aqui novamente, tanto traduzindo, tendo a honra de traduzi-la, como também poder ministrar um pouco da palavra de Deus para você, sem ela do meu lado, E eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre intimidade na oração. Amém? Intimidade na oração. Sabe, eu sei que todos nós aqui, ou a grande maioria de nós, eu posso dizer assim, nós estamos bem que envolvidos com aquilo que Deus está fazendo, Alguns de nós servimos, na igreja local, na capacidade que Deus tem nos dado. Eu sei que alguns já são pastores, outros são ministros, outros já estão dando aula no Rema, alguns já estão envolvidos na igreja local no sentido de estar na mídia, de ser o diácono, de estacionar o carro lá fora, de olhar o carro lá fora, seja qual nível, qual segmento do corpo de Cristo que você esteja trabalhando. Eu quero retirar essa palavra nível aí, porque não existe ninguém mais importante do que o outro, amém? Só pelo fato de eu estar aqui no púlpito e alguém estar lá fora olhando o seu carro, amém? O serviço ao Senhor é o que Deus vai ver de nós, é a nossa fidelidade com aquilo que Ele nos dá na nossa mão para fazermos, amém? E sabe, muitas vezes quando nós estamos envolvidos, no serviço ao Senhor, às vezes nós esquecemos, do Senhor da obra. A gente está tão envolvido com a obra do Senhor que a gente se esquece do Senhor da obra.
né? E nessa noite eu creio pela inspiração do Espírito, né, de fluir com você mesmo pelo ensino. Nós tivemos aí a palavra proclamada no primeiro momento, né, a pregação da palavra que motivou, incentivou e encorajou você. E eu acredito que a nossa tangente para esse segundo horário vai ser mesmo fluir através do ensino por algum tempo, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, no capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13, no versículo 13. Quando eu estava falando de nós estarmos envolvidos de alguma forma, servindo ao Senhor, e nos esquecemos um pouco do Senhor da obra, né? Eu queria também dizer que nós não podemos nem servir uns aos outros, sem que também, primeiro, Jesus nos sirva, amém? Você se lembra que Jesus, ele teve um momento com os discípulos e ele começou a lavar os pés dos discípulos, lembra desse momento? Ele estava ali, não é, ministrando aos discípulos primeiro, porque ele sabia que estava para partir e aqueles discípulos, aqueles apóstolos iriam continuar a servindo, né, na terra, dando continuidade ao serviço que Jesus, a obra que Jesus veio estabelecer na terra. Então, queridos, antes mesmo de nós chegarmos aqui e servirmos uns aos outros, e quando eu falo de servir uns aos outros, eu não estou só falando dentro da igreja, nesse espaço aqui de 4 paredes, mas eu estou falando lá onde você trabalha, né? Lá onde você tem o seu meio de atuação, lá na faculdade, lá no seu mercado de trabalho, seja em qual for a arena que você executa hoje, todos nós fomos chamados para servir a alguém, amém? O propósito do homem na terra é servir alguém, servir uma comunidade, servir uma pessoa ou uma nação. E sabe, nós não podemos fazer isso da forma certa sem primeiro sermos servidos pelo Senhor. E quando eu falo a respeito disso, eu quero trazer a sua consciência realmente da questão da intimidade com Deus, não é? Lá em 2 Coríntios 13, no versículo 13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão, diga comigo, comunhão, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, amém? Eu sei que esse versículo não é assim, diferente para você, eu sei que você conhece esse versículo, talvez já saiba de cor e salteado, mas eu queria trazer uma certa luz aqui a respeito da palavra comunhão, que eu também já sei que você sabe que essa palavra se chama no grego koinonia, e eu queria dar para você a definição dessa palavra, koinonia, que significa associação, intimidade, companheirismo e responsabilidade. Amém? Koinonia, Senhor dizendo, a graça do Senhor Paulo, né, apóstolo Paulo dizendo pelo Espírito que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Quando ele disse a comunhão, essa koinonia significa associação, intimidade, companheirismo e responsabilidade. Amém? Então, não é uma comunhão em que você chega, pede e vai embora sem ouvir o que a outra parte tem a dizer. Amém? Não é uma comunhão em que você só vai quando está precisando de alguma coisa. É associação, é companheirismo, é intimidade, queridos, é responsabilidade. Nessa comunhão de Deus conosco e da nossa parte com o Senhor, existe responsabilidades da nossa parte, amém? Talvez, não é, a ilustração que eu possa dar, que chegue mais perto disso, seja um casamento.
Amém? Eu sei que o casamento está bem banalizado ultimamente, né? Pessoas casam, se separam, né? Só porque mudou de ideia. E eu não quero que você tenha essa mentalidade do casamento banalizado que hoje em dia acontece. Mas você sabe, o casamento, segundo a palavra, é uma aliança que só a morte separa. Amém? Então, quando você tem essa consciência do casamento que só a morte separa, e a Bíblia aqui não fala dessa associação, dessa intimidade, desse companheirismo, dessa responsabilidade, isso nos remete, não é? A um casamento onde vai ter todas essas coisas aqui que eu estou citando. O companheirismo, vai ter a intimidade, vai ter a associação. Quantos de vocês já perceberam que depois que um casou com o outro, um começa a andar parecido, começa a falar igual, começa a desenvolver os mesmos gostos? E se não desenvolve os mesmos gostos, vai porque o outro se agrada que você vá. Amém? Aleluia! Então você pode não gostar de futebol, mas se seu marido gosta de futebol e ele gosta de você do seu lado, você senta lá e aprende as regras. Amém? E não fica perguntando para ele, amor, isso aqui é escanteio ou o que é agora? Não, vai para o Google, começa a digitar, começa a ver lá. Amém? Quando o time dele fizer gol, você se regozija. Você não está nem aí para o time dele, mas se você está dentro de uma aliança, você vai se regozijar, você vai se interessar pelas mesmas coisas que o seu cônjuge se interessa. Amém? Meu Deus, parece que eu estou dando aqui um seminário de casamento, né? Mas é tudo isso para falar a respeito de koinonia. A koinonia que a Bíblia diz que nós devemos desenvolver, que nós devemos ter pelo Espírito Santo com o Senhor, queridos, vai nos associar com Ele. E associações vão fazer você querer estar no mesmo lugar, vai querer você ir para o mesmo lugar. Amém? Visitar as mesmas pessoas que o seu cônjuge, ou seja, o seu interesse agora passa a ser o interesse do seu cônjuge. E sabe, quando nós falamos de associação, Deus ele quer se associar tanto conosco, e nós já somos associados de Deus, porque somos filhos. Amém? Nós nascemos do DNA de Deus. Nós já temos a nossa paternidade vem dele. Mas, queridos, Deus ele não só quer que você seja gerado por ele e pronto. Ele quer que você se pareça com ele. Amém? Ele quer que você tenha os maneirismos que ele tem. Ele quer que você desenvolva os interesses que ele tem. E tudo isso, queridos, só pode acontecer através da associação, do companheirismo, da intimidade. O pastor Vitor aqui no primeiro momento, ele falou, eu conheço a voz da minha esposa. Ele disse, se eu tiver de costas e ela chegar e ela falar, ele diz, eu vou ouvir a voz dela e eu vou saber que é ela. E eu brinquei com o Vânia do lado, eu falei, primeiramente pelo sotaque, né? Porque ela é carioca. Ela fala assim, sabe? Que você fica assim, uma coisa de louco. E aí eu brinquei com o Vânia e falei, primeiramente pelo sotaque, né? Porque quando ela fala, ela realmente é carioca, né? Mas veja, queridos, esse discernimento de entender, de saber a voz, e vocês que são casados aí, até pela tonalidade de voz, você já sabe, no telefone, se o cabra teve um bom dia, se a esposa teve um mau dia ou não. Amém? Mas Sheila, você não é nem casada e sabe dessas coisas, eu tenho paz. Amém? Eu vejo isso entre eles. Amém, queridos? Então veja, nós precisamos desenvolver um companheirismo, um relacionamento, uma intimidade tamanha com Deus, que quando Ele falar, nós vamos saber que é Ele que está falando. Amém? O tom que Ele vai usar, a gente sabe, não, Deus está se agradando disso. Não, Deus não está se agradando disso aqui. Ou seja, nós vamos ser direcionados por Deus, porque nós temos comunhão com Ele, nós temos intimidade com Ele. Agora, tem uma outra parte
desse casamento aí, que porque eu disse, né, o casamento está tão banalizado que as pessoas nem se lembram mais, mas dentro de uma aliança de casamento, dentro de uma aliança de associação, né, de intimidade, de comunhão, que tem, né, tantos benefícios, olha só, tem responsabilidades. Eita glória! Eu sei que você não vai correr na minha sessão hoje, mas essa palavra vai salvar a sua vida, amém? Então, em um casamento, uma aliança, tanto tem responsabilidades da parte da esposa, como também tem responsabilidades da parte do homem. E aquilo que é responsabilidade de uma parte fazer, não cai em cima da outra parte para fazer aquilo que é de responsabilidade de cada um. Então, quando a Bíblia diz que koinonia aqui é responsabilidade, significa, queridos, que da parte de Deus Ele vai fazer a dele. Aliás, Ele já fez a parte dele. Mas existe uma responsabilidade que cai sobre os nossos ombros fazer. Qual é a nossa responsabilidade dentro desta aliança, dentro deste relacionamento de intimidade com o Senhor? É de nos mantermos, queridos, afogueados por Ele, buscando ao Senhor. Eu sei que dentro, né, do termo da palavra da fé, muitas das coisas que nós até falávamos e usávamos no passado, a gente começou a querer colocar um pouco de lado, porque afinal de contas, o Espírito de Deus habita em nós. Então, se a gente chama e diz que nós precisamos buscar a face de Deus, talvez aí um secretário doutrinário vai querer nos repreender por isso. E dizer, não, peraí, nós precisamos buscar a face de Deus, se Deus já habita em nós. Mas você entende da busca que nós precisamos ter, da consagração que nós precisamos desejar no nosso coração? Somos santos já? Sim, somos. Amém? Somos filhos de Deus, né? Fomos redimidos do pecado, somos justos diante de Deus? Sim, somos. Mas, querido, existe uma responsabilidade que é nossa fazer, que é buscar a Deus, que é nos mantermos conectados com Ele, amém? Que é seguirmos os seus mandamentos, é seguirmos as suas instruções a respeito de coisas pontuais na nossa vida e também de coisas genéricas que Ele vai manifestar para nós como igreja, manifestar para nós, não é, como sociedade, amém? Então diga comigo, eu tenho responsabilidades nessa comunhão. Amém? Abra comigo, por favor, lá em Levítico. Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6, versículo 12. Aleluia. Vamos falar um pouquinho aqui desta responsabilidade, né? Levítico capítulo 6, versículo 12. Se você conhece esse texto, esse capítulo todo, né, aqui está falando sobre a lei do holocausto. Deus, ele estava, né, determinando algumas coisas de como deveriam ser feitas, amém? Para os sacerdotes. E aí no versículo 12 diz assim, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Oh, aleluia.